Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami por Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Madhyalila 9, as viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados. Verso 9. Shri Chaitanya Charitamrita Shuri Jadi Bashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Dakshinade Shera Lokanika Prakara Kiragya Nikira Karmi Pashandi Apara. No sul da Índia havia muitas classes de pessoas. Alguns eram especuladores filosóficos e outros trabalhadores fruitivos. Porém, qualquer que fosse o caso, havia inúmeros não devotos. Se Sabaloka Prabhura Darshana Prabhavi Nija Nija Mata Chadira Ila Vaishnavi. Pela influência de Shri Chaitanya Mahaprabhu, todas essas pessoas abandonaram suas opiniões pessoais e tornaram-se Vaishnavas, devotos de Krishna. Haribo. Vaishnavi Ramajira Maupashaka Saba Keha Tatvavadi Keha Hoya Shri Vaishnava. Na época, todos os Vaishnavas do sul da Índia eram adoradores do Senhor Ramachandra. Uns eram Tatvavadis e outros seguidores de Ramanujacharya, significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur acentua que Tatvavadi refere-se aos seguidores de Srila Madhvacharya. Para distinguir sua sucessão discipular do grupo de seguidores Mayavadis de Shankaracharya, Srila Madhvacharya chamava seu grupo de Tatvavada. Estes Tatvavadis sempre atacam os simbolistas impessoais, tentam derrotar a filosofia de impersonalismo deles. De um modo geral, estabelecem a supremacia da suprema personalidade de Deus. Na verdade, a sucessão discipular de Madhvacharya é conhecida como a seita Brahma Vaishnava, a qual é oriunda do Senhor Brahma. Consequentemente, os Tatvavadis, ou seguidores de Madhvacharya, não aceitam o incidente da ilusão do Senhor Brahma registrado no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Srila Madhvacharya evitou propositalmente de comentar a parte do Srimad Bhagavatam em que se menciona Brahma Mohana, a ilusão do Senhor Brahma. Srila Madhavendra Puri foi um dos acharyas na sucessão discipular Tatvavada e estabeleceu que a meta última do transcendentalismo é alcançar serviço devocional puro, amor a Deus. Aqueles Vaishnavas pertencentes à Gaudiya Sampradaya, a sucessão discipular dos seguidores de Shri Chaitanya Mahaprabhu, são distintos dos Tatvavadis, embora pertençam à mesma Sampradaya Tatvavada. Portanto, os seguidores de Shri Chaitanya Mahaprabhu são conhecidos como membros da Madhva Gaudiya Sampradaya. A palavra Pashandi refere-se àqueles que se opõem ao serviço devocional puro. Estes são particularmente os Mayavadis, os impersonalistas. Dá-se uma definição de Pashandi no Hari Bhakti Vilasa 1.73
onde se afirma Yastu Narayanam Devam Brahma Rudradhyaya Samapenaiva Viksheta Sapashandi Bhave Dhruvam. Pachandi é aquele que pensa que o Supremo Senhor Narayana, a suprema personalidade de Deus, está no mesmo nível que os semideuses liderados pelo Senhor Brahma e pelo Senhor Shiva. O devoto jamais aceita que o Senhor Narayana esteja na mesma plataforma que o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. O Ramayavada Sampradaya e a Ramanuja Sampradaya são formadas principalmente de adoradores do Senhor Ramachandra, embora se suponha que os Shri Vaishnavas adorem o Senhor Narayana e Lakshmi, e que os Tattvavadis adorem o Senhor Krishna. Hoje em dia, a maioria dos monastérios pertencentes à Madhva Sampradaya adoram o Senhor Ramachandra. No livro conhecido como Adhyatma Ramayana, existem afirmações nos capítulos 12 e 15 sobre a adoração às deidades de Shri Ramachandra e Sita. Afirma-se ali que, durante a época do Senhor Ramachandra, certo Brahmana fez um voto, recusando quebrar seu jejum até que visse o Senhor Ramachandra. Às vezes, devido a negócios, o Senhor Ramachandra ausentava-se de sua capital por uma semana inteira, não podendo ser visto pelos cidadãos durante esse tempo. Por causa de seu voto, o Brahmana não podia tomar sequer uma gota d'água durante tais semanas. Mais tarde, após 8 ou 9 dias, quando podia ver o Senhor Ramachandra pessoalmente, o Brahmana quebrava seu jejum. Observando o rígido voto do Brahmana, o Senhor Shri Ramachandra mandou que seu irmão mais novo, Lakshmana, entregasse um par de deidades de Sitarama ao Brahmana. O Brahmana recebeu as deidades de Shri Lakshmanaji e adorou-as fielmente enquanto viveu. Quando estava para morrer, entregou as deidades a Shri Hanumanji, que por muitos anos manteve-as penduradas ao redor de seu pescoço e serviu-as com toda a devoção. Após muitos anos, quando Hanumanji deixou este mundo, da colina conhecida como Gandha Madana, entregou as deidades a Bhimasena, um dos Pandavas, e Bhimasena as trouxe a seu palácio, onde as manteve muito cuidadosamente. O último rei dos Pandavas, Shemakanta, adorou as deidades naquele palácio. Mais tarde, as mesmas deidades foram mantidas sob a custódia dos reis de Orissa, conhecidos como Gajapatis. Um dos acharyas, conhecido como Narahari Tirtha, pertencente à associação discipular de Madhvacharya, recebeu essas deidades do rei de Orissa. Observe-se que estas deidades de Rama e Sita, em particular, vêm sendo adoradas desde a época do rei Ikshvaku. Na verdade, foram adoradas pelos príncipes reais até mesmo até antes mesmo do aparecimento do Senhor Ramachandra. Mais tarde, durante a presença do Senhor Ramachandra, as deidades foram adoradas por Lakshmana. Conta-se que, apenas 3 meses antes de seu desaparecimento, Shri Madhvacharya recebeu estas deidades e instalou-as no templo de Udupi. Desde então, a Madhva Sampradaya tem adorado as deidades naquele monastério. Quanto aos Shri Vaishnavas, a começar por Ramanujacharya, eles também adoravam deidades de Sitarama. Também adoram deidades de Sitarama em Tirupati e em outros locais. Há outra ramificação da Shri Ramanuja Sampradaya, conhecida como Ramanandi ou Ramati,
cujos seguidores também adoram deidades de Sitaram muito rigidamente. Os Vaishnavas da Ramudya Sampradaya preferem adorar o Senhor Ramachandra a adorar Radha Krishna. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. O Ishbaku que está falando é o filho do Deus do Sol? O Ishbaku que está falando agora é o filho do Deus do Sol? É. Sim? É isso. Exatamente. Por isso que a Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya passou a ser reconhecida como Brahma Gaudiya Madhva Vaishnava Sampradaya, por causa da influência de Madhvacharya. Por isso que, não quero criticar ninguém, mas tem gente que acha que Srila Prabhupada, gente de peso, irmãos espirituais, que Srila Prabhupada não fez a coisa direito ao adorar Radha e Krishna, Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda, só adoram Mahaprabhu, não adoram os dois, não adoram... O que dizer de instalar e adorar deidades do Sr. Ramachandra? Não, Srila Prabhupada está corretíssimo e está vindo dentro da Sampradaya do Sr. Brahma, que foi aceita pelo Sr. Chaitanya com o reforço de Srila Madhvacharya. Não tem nada de errado aí. Nada, 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 nada. Tudo absolutamente correto. Qual o problema de adorar Sam, Lakshmana, Hanumanji, Radha Krishna e Balarama? Qual o problema? Problema nenhum. Está tudo certo aí. Tudo autorizadíssimo. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo... Canto 8, capítulo 24, Matsya, a encarnação do Senhor como peixe. Verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Rajuvacha. Shri Rajuvacha. Bhagavan Shrutumichami. Bhagavan Shrutumichami. Hare Adbhuta Karmana. Hare Adbhuta Karmana. Avatara Katham Adiyam. Avatara Katham Maya Matsya Vidambanam. Maya Matsya Vidambanam. Shri Rajuvacha. Shri Rajuvacha. Bhagavan Shrodun Ichamim. Bhagavam Shrutumichami. Hare Rajbhuta Karmana. Hare Adbhuta Karmana. Avatara Katham Adyam. Avatara Katham Adiyam. Maya Matsya Vidambanam. Maya Matsya Vidambanam. Shri Rajuvacha. Shri Rajuvacha. Bhagavan Shrutumichami. Bhagavan Shrutumichami. Hare Adbhuta Karmana. Hare Adbhuta Karmana. Avatara Katham Adyam. Avatara Katham Adiyam. Maya Matsya Vidambanam. Maya Matsya Vidambanam. Shri Rajuvacha. Bhagavan Shrutumichami. Hare Adbhuta Karmana. Avatara Katham Adiyam.
Matsya Vidambanam Shri Rajovacha Shri Rajovacha Bhagavam Chotumichami Bhagavam Chotumichami Hare Radbhuta Karmana Hare Radbhuta Karmana Avatara Katham Adyam Avatara Kathamadhyam Maya Matsya Vidambanam Maya Matsya Vidambanam. Tradução, vamos repetir, por favor. Maharaja Parikshit disse: Maharaj Parikshit disse: a suprema personalidade de Deus, a suprema personalidade de Deus, Hari, Hari, está eternamente situado está eternamente situado em sua posição transcendental. em sua posição transcendental. Entretanto, Entretanto, ele desce a esse mundo material desce a esse mundo material e manifesta-se e manifesta-se sob várias encarnações. sobre várias encarnações. Sua primeira encarnação Sua reencarnação foi a de um peixe enorme. foi de um peixe peixe enorme. Ó poderosíssimo Shukadeva Goswami, poderosíssimo Deus, desejo que me narres desejo que me narres os passatempos os passatempos dessa encarnação de peixe. dessa encarnação de Cristo. Peixe. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Shri Prabhupada Ki Jaya. A suprema personalidade de Deus é todo poderoso. No entanto, aceitou a forma de um peixe incomum. Esta é uma das 10 encarnações originais do Senhor. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tatu Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manubhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Bhakkadat Mahyam Dadati Swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namushtude Shri Rajovacha Bhagavan Shrutumichami Hare Radbhuta Karmana Avatara Kadhamayam Mayamatyam Vidambanam. Maharaj Parikshit diz: a suprema personalidade de Deus, Hari, está eternamente situado em sua posição transcendental. Entretanto, ele desce a esse mundo material e manifesta-se sob várias encarnações. Sua primeira encarnação foi a de um peixe enorme. Ó poderosíssimo Shukadeva Goswami, desejo que me narres os passatempos dessa encarnação de peixe. Maharaj Parikshit estava sem comer e sem beber água, fazia uma semana. E ainda assim ele está perguntando para Shukadeva Goswami, ele estava ciente que Krishna tem ilimitadas manifestações, encarnações, ilimitadas. As encarnações de Krishna são como as ondas do oceano, são ilimitadas. Mas ele tem 10 encarnações predominantes. Parikshit Maharaj está ansioso por ouvir sobre as atividades dessa primeira encarnação de Krishna, dessas 10 predominantes, que são os Dashavataras. Dasha quer dizer 10, né? E imaginem só, ele não está louco para acabar a conversa, louco para o Bhagavatam acabar logo para ele comer e dormir e beber água, porque ele
Nós sabemos qual foi a origem da conversa de Parikshit Maharaja com Shukadeva Goswami. Por que ele foi ouvir o Bhagavata? Não é? Todos sabem. O que aconteceu mesmo? Ia morrer em 7 dias. Sim, mas o que tinha acontecido? Tinha sido amaldiçoado por um menino brahmana. bravo. Ele estava caçando na floresta, sentiu fome e sede, foi procurar alguma coisa para comer, uma água para beber, viu uma choupana, entrou na choupana para poder pedir alguma ajuda, se tinha algo lá. Chegou, tinha um yogi executando meditação transcendental no meio da salinha, aí ele entrou, falou com o yogi: ei, você tem alguma coisa aí para a gente poder comer, beber? Estou com sede, estou com fome. E o yogi em transe meditativo, em Dhyana Yoga, samadhi, passou nada, nem. Aí ele olhou e ficou. Quem chegou aqui foi o rei. É o rei que está falando. Vai ficar assim mesmo, não me dá nenhuma resposta, nada. E o yogi meditando. Nem tá vendo. Aquele estágio que chega que não tem mais percepção de nada que está ocorrendo externamente. Sequer do corpo, quer dizer, do que tem ao redor do corpo. Em transe meditativo, estava em samadhi. Aí Parikshit Maharaj falou: não, fui desfeito por esse súdito, né? Esse yogi aí, que na verdade está sob o meu domínio, sob a minha proteção, e não pode haver desfeita pior do que essa. Foi olhando assim, tinha uma cobra morta no canto da salinha assim, ele pegou a quarta, enguirlandou o yogi e saiu. Foi saindo. Mas quando ele foi saindo, o menininho, o Brahmanito, também Brahmana, Shring, o Brahmanito, estava olhando pela fresta da porta, atrás da porta, toda a cena. Aí falou: mas que sujeito descarado, como que ele fez isso com meu pai, um grande yogi? Que rei é esse? Isso não é digno de uma pessoa nobre fazer uma coisa dessas, com uma pessoa santa. Saiu de trás da porta e falou: você vai morrer em 7 dias, picado por uma serpente. Fez isso com meu pai, vai morrer. O Maharaj travou na hora e falou: e agora? Mas assim são as pessoas santas. Na hora ele falou: mereço isso. Não deveria ter feito isso. Fiz uma coisa errada, tenho que pagar. Brahmanito, desculpa aí, receito, vou ser picado por uma serpente, vou abandonar o corpo em 7 dias, está tudo certo. E me desculpa pelo que fiz com seu pai e tal. E saiu. Só que ele saiu assim: bom, o que faz uma pessoa quando está prestes a morrer? Vai se iluminar. Vai estar preparado para deixar o corpo. Já falamos aqui, já contamos a história do Lago da Morte, Ahani, Bhutani, Chantiraj, Amalayan, Shestavar, Chantin, Kemaschara e Mataparan. Que Parikshit Maharaj, que Yudhishthira Maharaja respondeu para o Jamaraja disfarçado de Yaksha e falou, depois que os irmãos deles já tinham também com sede tomado a água do lago, sem responder a pergunta que ele fez, que era: qual é a coisa mais desconcertante desse mundo, mais maravilhosa desse mundo? E ele deu uma resposta que é essa: a coisa mais desconcertante desse mundo, mais maravilhosa, que não tem nada que supere, é que nós estamos todos morrendo. Mas ninguém está preocupado com isso, acha que não vai morrer. Está protelando. Não, depois eu melhoro o meu caráter. Não, depois eu tento me entender como alma. Não, depois eu tento entender o que vai acontecer depois da morte. Não, depois eu tento... Isso é ignorância. Isso é um desastre para o ser humano. Desastre. Mas Parikshit Maharaj era tão sábio que ele conhecia os Dashavataras. Parikshit Maharaj.
sabia da história dos 10 avataras predominantes, principais, que o Bhagavatam relata, os passatempos de Krishna. Então, ele não era nem um bobo, ele era um rei santo. Ele era um rei santo. E assim como Yudhishthira Maharaj sabia qual era a coisa mais desconcertante nesse mundo, é que todo mundo está morrendo, mas ninguém se preocupa com a morte, acha que não vai morrer. A cada instante, milhares de pessoas, milhares de entidades vivas adentram a morada de Mrityu, a morada da morte, e ainda assim, ninguém se prepara para isso, ninguém está preocupado, está achando sempre que não é assim que se fala, né? Morreu fulano ali, morreu outro, está rondando aí, mas aqui não. Ele sempre pensa que na casa dele não. Por que não? Quem falou que não? Quem falou que não? No interior até tem um ditado que fala, a coruja está cantando na comieira da casa, cuidado, fique esperto, porque vai alguém daqui. Tá, é mau agouro, sabe? Então tem toda, né, a tradição todos esses assim chamados folclores da sociedade humana, na verdade tudo está calcado, está embasado nos Vedas. É tradição da cultura védica, tem sim bons sinais auspiciosos e sinais inauspiciosos, tem tudo isso, tem. E os caipiras do interior, eles falam isso. A coruja cantou, aí fica esperto, porque tem uns que saem enxotando, vai cantar para lá. Quero morrer agora, não, quer dizer, sabe que vai morrer, né? Mas não quero morrer agora. Então isso aí, Yudhishthira Maharaj aceitou como uma bênção. Parikshit Maharaj aceitou como uma bênção. Agora, o que é mais interessante aqui, por isso que eu entrei nesse assunto, é que, poxa, quando ele fez isso, é porque ele estava morrendo de sede, de fome. Ele saiu e foi ouvir o Bhagavatam. E o Bhagavatam foi falado em 7 dias. E ele ficou esses 7 dias ouvindo pacientemente e esqueceu a fome e a sede. Assim é quando alguém se absorve mesmo em Krishna Katha. Isso acontece. Bhagavan Shrutumichyami. Quando alguém ouve mesmo sobre o Bhagavan com muita fé, com muito prazer, querendo entender, Harera Bhuta Karmana, essas karmanas, essas atividades que são auspiciosíssimas, são maravilhosas, Adbhuta, de Harera Bhuta Karmana. Quando alguém faz isso, Avatara Katam Madhyan, ouvindo esses passatempos desses diferentes avataras, Avatara Katam Madhyan, você esquece de tudo. Se estiver ouvindo mesmo, com gosto, esquece de tudo. Está absorto na energia espiritual, está absorto nas atividades transcendentais de Krishna, está absorto na energia espiritual conectada com a energia espiritual. É a alma ouvindo as atividades da alma suprema. Aí não tem fome. A alma não come, não bebe, não sente fome, sede, não envelhece. A alma não passa pelos sadgunas, pelos açoites materiais, fome, sede, ilusão, ansiedade, definhamento e morte. A alma não passa por essas coisas. É só para quem está identificado com o corpo que essa experiência vai ser sofrida, doída, sentida. Porque quem está no estágio espiritual, ele está transcendendo. Então ele estava completamente transcendental. Por isso que ele nem se lembrou mais. E o que levou ele a chegar nessa situação foram esses 2 gunas, sadgunas, parte desses 6, sat 6, os 2 foram a fome e a sede. Mas não se lembrava mais porque estava ouvindo Krishna Katha e queria ouvir mais, tanto é que falou, fala do primeiro dos Dashavataras, eu quero ouvir sobre essa história aí, sobre as glórias de Krishna como um Mahapeixe, como um peixão, Krishna aparecer como um peixe. Quais são os Dashavataras? Primeiro nós já ouvimos aqui, ele falou, quem é o primeiro? Mina Sharira, a encarnação de peixe.
Em ordem? Em ordem. Tem uma lógica. Até os cientistas materiais aqui não falam que a vida começou na água. Eles falam que toda a vida começou na água. Os materialistas, aí os cientistas falam. Começou com Krishna. Krishna vem primeiro com Matsya. Quem depois vem na água também? Kurma, a tartaruga. Então Krishna começou como um peixe, depois veio como uma tartaruga, na água também, Matsya, Kurma. Depois Krishna veio como? Na água também, Varahadeva. Só ela lá que vai falar. Vamos falar aqui, ó. Varahadeva. Então, ó. Matsya, Kurma, Varaha e... Quem conhece bem as histórias do Bhagavata sabe que tem uma cronologia, uma lógica, vai entender. Primeiro, quem que mata Hiranyaksha, o irmão de Hiranyakashipu. Depois, quem que mata Hiranyakashipu. Então, agora vem quem? Shinradeva. Depois do Senhor Shinradeva vem quem? Acabamos de ver aqui toda a história aqui, ó. Capítulo anterior. Rama? Não, ainda não. Não, senhor. Qual que é a lógica do Bhagavata? A história do Bhagavata. Está vendo como é importante estudar o Bhagavata? Não é tão aleatória a coisa assim. Tem uma cronologia, sim, tem uma lógica. Acabamos de ver ontem. Quem que veio fazer justiça para o irmão dele? Porque a mãe deles pediu, a Diti, estava desesperada. Essa história começa lá, a Diti estava chorando. Porque o filho dela tinha sido destronado, não foi essa história? O filho dela com Kashyapa Muni. Quem que veio restabelecer tudo isso? O irmão dele. Vamanadeva, gente. Vamanadeva. É tudo uma história, é uma lógica. Rememorizando, primeiro, Matsya. Segundo, Kurma. Então vamos falando. Matsya, peixe, Kurma, tartaruga. Terceiro, Varahadeva, o javali, o porco. Quarto, Nishinradeva. Quinto, Vamanadeva. Sexto, agora vai sair um pouco do contexto. Quem é o sexto? Parashurama. É só lembrar que quando o Senhor Ramachandra esteve na Terra, ele subjugou o Parashurama. O Senhor Ramachandra derrotou o Parashurama. Parashurama era tão violento, tão forte, que ele destruiu as dinastias demoníacas, dos reis demoníacos, por 21 vezes. Com a sua machadinha. Mas ele perdeu para um rei santo. Quem é o rei? O Senhor Ramachandra. Então é o próximo. 7. A encarnação do Senhor Ramachandra foi em que yuga? Em que era? Tetra Yuga. E quem vem na Dwapara Yuga? Como Krishna apareceu na Dwapara Yuga? Falou o Bhagavad Gita e tudo. Krishna Balarama. A lógica. É uma lógica. Vamos entender o Bhagavata. É uma lógica. Krishna Balarama. Quem veio um pouco antes do Sr. Chaitanya e cria toda uma história aí, depois de Krishna? Uma filosofia desviada. Buda. Aí. E quem virá no final da Kali Yuga? Chaitanya. Kalki. Os 10 aí, ó. Essa é a lógica, tem que entender. Yadá, Hidharmasya, Glani Bhavati, Bharata, Bhyuta, Nama, Dharmasya, Tadatmanan, Shri Jamyahan. Não foi à toa que Krishna falou. Essa é a tônica da existência de Krishna.
espiritualmente ter atividades transcendentais, passatempos. Como ele é Tita Beda Beda, simultaneamente uma verdade que faz coisas de maneiras diferentes ao mesmo tempo, ele vem para se divertir, vem para ter suas atividades desconcertantes, mas ao mesmo tempo vem sempre para Itranaya Sadhunam Vinashayat Aduskritam. Para fazer o quê? Para proteger Indra, os seguidores de Indra, os devotos, os semideuses, e para aniquilar com os canalhas, com os malandros. Por isso que ele aparece em cada milênio. Jada, Jada, Hidarmasyagrani Bhavati Varata. Ele falou. Por que ele aparece milênio após milênio? Porque ele é assim e ninguém vai mudá-lo. Krishna é assim. Ele vem sempre Krishna, como nós estamos ouvindo aqui. Olha o que Parikshit Maharaj está falando aqui. A suprema personalidade de Deus, Hari, está eternamente situada em sua posição transcendental. O que quer dizer isso aí? Etechan Sakala Punsan Krishnastu Bhagavan Swaya. Krishna é a suprema personalidade de Deus absoluta que nunca sai do mundo espiritual, a verdade absoluta última. Indriyari Vyakulam Loke Brilhante Juge Juge. Mas para proteger os seguidores de Indra, que é o rei dos céus, o maior dos piedosos, e todas as pessoas piedosas, ele aparece milênio após milênio para acabar com a mentalidade demoníaca, para ofuscar os demônios da vida e colocá-los no lugar deles, dando misericórdia ao mesmo tempo, porque Krishna é assim, mas dar sossego, trazer paz para os seus devotos, para os seus servos amorosos, proteger os devotos e aniquilar os canalhas. Paritranaya Sadhunam Vinashayat Aduskritam. Não é assim? Então, sempre, onde quer que haja o declínio da religião, uma ascensão predominante de religião, de mentalidade materialista, demoníaca, ateísta, eu próprio descendo para restabelecer tudo isso. Krishna falou. E é o que está acontecendo. E aí são os passatempos. E aí se dá a evidência de que ele protege a religião, protege os princípios religiosos, protege seus devotos e aniquila com a mentalidade demoníaca e derrota os canalhas, dos cretinas, protegendo os sukritinas, os piedosos, os devotos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, tem aí? Tá certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Matamos a cobra e mostramos o pau. Matsya, o peixe. Kurma, a tartaruga. Varaha-deva, o javali. Nrsimha-deva, metade homem, metade leão. Vamana-deva, o anãozinho transcendental, o Ugrana. Shila Parashurama, Sr. Ramachandra e Sita, Krishna e Balarama, Buda, e no final da Kali Yuga ainda virá. Já está no planeta já, só vai se manifestar, mas ainda vai se apresentar para acabar com a mentalidade demoníaca da era de Kali, Kalki Avatar. Krishna, o próximo aparecimento dele é esse aqui, Kalki Avatar. Vem nesse cavalo aqui com sua machada, com sua espada, decepando cabeça e acabando com os demônios que acham que são donos do planeta, donos do universo, donos da Terra. Não são donos nem do próprio corpo deles. Certo? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.